Saudações, senhoras e senhores, aqui é o irmão Diogo Rafael Moreira do site controversiacatólica.com. Estou mais uma vez aqui com o seminarista Lucas e quando o Lucas está presente, normalmente, vocês já sabem, o nosso tema será sobre liturgia. Então, é um tema bastante polêmico que Lucas e eu vamos tratar aqui. É um tema que envolve a validade da missa nova. Em realidade, nós vamos explicar para as pessoas que tantas vezes nos perguntam e nós respondemos esporadicamente, em privado, dando um argumento, dando um outro argumento. Vamos explicar aqui de uma maneira condensada os motivos principais pelos quais se deve considerar a missa nova inválida e, como uma consequência prática, não ir à missa nova, porque é uma missa inválida e não há Jesus, não há a Eucaristia na missa nova. Bom, muito bem. Então, senhor Lucas, o senhor poderia então falar um pouco dessa situação, o que aconteceu com a missa, né? A partir de que momento que começou a haver esse problema com a validade da missa, a missa nova, o que é essa missa nova, afinal, né? E quais foram as reações dos católicos a isso? O senhor poderia dar como fala em inglês, background, né? Uma noção da história, do que está por trás aí de toda essa polêmica, sim? Sim. Bom, parte do nosso problema vem do cânon traduzido para a língua vernácula, com uma tradução defeituosa na fórmula essencial. No Brasil, depois de 69, porém em alguns países, principalmente Estados Unidos, já antes da introdução da missa nova. Já quando a missa já foi traduzida no vernáculo, Já foi uma já etapa. foi Sim, uma etapa para isso. compreendo. Sim. E isso foi em muitos países, na verdade, né? Praticamente todos os países de língua ocidental aí, Sim. mais famosos, Sim, né? principalmente as principais línguas. Isso foi também em espanhol, parece? Sim. Sim. Bem, em várias línguas principais, né? Em francês teve uma tradução estranha, eu acho que multitude, alguma coisa assim, não é? Que dá uma ideia ambígua também, mais ou menos. Mas o mais estranho é o for all, no caso do inglês, no caso do português, foi traduzido também assim, por todos, Sim. não é? Em vez do antigo, por muitos. Então foi essa diferença que aconteceu e como é que ficou isso, né? Então mudaram isso aí e de que maneira isso é um problema? Sim. Bom, primeiro vamos tratar um pouquinho de história. Parte nesse nosso estudo a gente pode, podemos assim, agradecer a um jovem pai de família dos Estados Unidos, Patrick Ongor, que já com as mudanças do cânon todo em inglês nos Estados Unidos, isso Sim. antes de 69, ele já começou a perceber as diferenças e viu que a nova forma usada não era suficiente para fazer, assim dizer, o sacramento. Então, em 1968, veja isso antes da missa nova, 68, ele escreveu um livro questionando a validade das missas em que o cânon era todo em inglês. Então, disso nós vamos tratar, que vai ser especificamente da fórmula essencial da consagração. Sim. Bom, primeiramente, antes de ir para a fórmula em si, eu vou dar umas distinções para ficar um pouco mais claro do que a gente vai falar. Isso. Para quem tem o Catecismo de São Pio X, aquele amarelo, se abrir nas questões de 520 a 523, vai ver o que é necessário para que se tenha o sacramento. Bom, é necessário a matéria, a forma e o ministro com a intenção de fazer o que faz a igreja. Isso, aliás, deixa eu fazer um parêntese aqui. Isso também é ensinado na nossa aula de catecismo, onde falamos sobre os sacramentos em geral. As pessoas que querem ver numa forma de multimídia, nós temos na playlist ali, Catecismo da Doutrina Cristã, na parte que vai começar a falar dos sacramentos, os 7 sacramentos em geral. Ali então já tem essa exposição dos 3 elementos, para as pessoas que quiserem algo mais completo sobre os sacramentos, mas o senhor Lucas vai também resumir agora, sim. Pois não. Bom, a matéria, por assim dizer, é a parte sensível do sacramento, no caso do batismo é a água, da Santíssima Eucaristia é o pão e o vinho. A forma são as palavras que são ditas enquanto
se aplica à matéria, como por exemplo no batismo, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o ministro é aquela pessoa capaz de fazer aquele sacramento. Por exemplo, na ordenação é o bispo, no crisma também é o bispo, na missa, na consagração é o padre. Isso. E o ministro com a intenção de fazer o que a igreja... faz a igreja. Exatamente, isso é um ponto importante também. Sim, então são esses os termos com os quais, né, a gente lida quando fala dos sacramentos. Sim. Se o sacramento é válido, se o sacramento não é válido. O que é preciso para um sacramento ser válido, então? Sim. Que se tenha essas três coisas juntas. Se uma falha, não ocorre o sacramento. Porém, ainda vou dar mais duas distinções a respeito da forma. Importante. Pode acontecer que tem alguma certa mudança na forma. Então isso se separa entre mudança acidental e mudança substancial. Perfeito. Mudança acidental é aquela que não corrompe o que a forma está querendo dizer. Como por exemplo no batismo, se algum padre na hora de batizar fala: eu te lavo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bom, lavo seria o mesmo de batizar. Sim, seria a tradução para o português. Sim. Porque batismo, batizar, batizo significa lavo. Sim. 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 O padre, Perfeito, por mudar, a intenção de mudar, ele pecaria gravemente. Porém, nesse caso, o batismo seria válido porque não houve uma mudança substancial. Sim, a gente poderia dizer assim, o que ele fez seria ilícito, porém segue sendo válido. Sim, sim, perfeitamente. E a mudança substancial, na Suma de Teologia Moral, Mark Beck vai dizer que é aquela mudança que corrompe o significado. Ou seja, a fórmula já não vai mais dizer aquilo que ela quer deixar explícito. Sim, então, deixe-me dar um exemplo bem grosseiro aqui, para vocês entenderem. Então, vamos dizer assim que um padre vai batizar, então, e ele vai dizer: te batizo em nome da mãe. Sim. Por exemplo, que aí já é um outro significado completamente diferente. Então, nesse caso, a mudança substancial. Sim. Aí, além do ministro pecar gravemente, ainda não ocorre o sacramento. Então, essas distinções são a base para a gente entender o que vai ser falado aqui. Perfeito. Bom, tratando da forma do Santíssimo Sacramento da Eucaristia, ela foi definida primeiro na bula Cantate Domini, do Papa Eugênio IV, também no Catecismo do Concílio de Trento, e também está definida no Missal de São Pio V, bem no começo do Missal, sim, que aqui temos. Perfeito. De defectibus in celebratione missarum occurrentibus. Então, esta parte aqui estuda precisamente aquilo que são os defeitos. Olhe bem, né? Esse é o Missal de São Pio V, que os padres tradicionais utilizam, Missal de altar, esse aqui, porque no Missal dos fiéis, infelizmente, não aparece esta parte, com as rubricas, justo porque era somente para os padres essas direções, né? Mas aqui, então, você pode observar na parte do De Defectibus o que tornaria o rito, né, inválido. Sim. O rito da missa, do rito latino, como é o nosso, inválido. Então, como é que seria? Sim. No capítulo 5, que trata do defeito da forma, ele deixa explícito as palavras de consagração, que é: pois isto é meu corpo, para o pão, e para o vinho, que é: pois este é o cálice do meu sangue, do novo e eterno testamento, mistério da fé, que por vós e por muitos será derramado para a remissão dos pecados. E o que acontece, o que ele diz aí, se por acaso o sacerdote omite uma dessas palavras? Bom, aqui ele trata dessa segunda distinção que eu falei agora há pouco. Se corromper o que as palavras querem significar, não ocorre o sacramento. Sim. Se for, ao contrário, se for uma mudança acidental, é ilícito, porém ocorre o sacramento. Entendi. Bom, essa é a forma essencial dos sacramentos da Santíssima Eucaristia, no rito romano tradicional. Agora nós vamos comparar com
na missa nova e ver o que foi mudado. Perfeito. Uhum. Bom, então, mas o interessante é que essa toda aí é a parte essencial. Sim. Não é? A parte essencial, então, a omissão seria também um problema. No caso de eu não dizer uma parte da forma aí. Sim. Sim, então, bem, aí a gente já começa a perceber que pode ter sim. Uhum. Bom, no missal de São Pio V, tratando da forma, ele começa falando no Quipride, que é desde a última ceia, porém, chega uma parte do que, vou colocar entre aspas, uma narrativa é pausada e aí começa as palavras de consagração, que são separados do que o Nosso Senhor disse antes. Seria, caso para o pão, isso é meu corpo, e para o vinho, este é o cálice do meu sangue, e etc. Porém, na Missa Nova, essas partes foram juntadas como se todos fizessem parte da consagração. E isso, claro, além de eles renomearem a consagração para a narrativa da instituição, sim, isso, juntando tudo, induz o padre a agir como se ele estivesse narrando a última ceia. Ou seja, na verdade, em vez de falar aquilo que Nosso Senhor aquilo que Nosso Senhor fez, né, que é precisamente ali dizer, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, etc., e realizar a transubstanciação ali, naquele momento, o padre, na verdade, está contando uma história do que aconteceu. Sim. Antes, ele está narrando a instituição da Eucaristia, como foi para os fiéis, tanto que ele está olhando para os fiéis, normalmente, né, embora tem alguns lugares que é diferente, mas na maioria das igrejas, ele está olhando para o povo e está falando em voz alta para as pessoas, para que elas escutem o que aconteceu na última ceia. Né? E assim que as pessoas também legitimamente interpretam, e assim também que nós devemos entender, até porque está ali. Narrativa da instituição, que é um termo da teologia luterana, que não acredita no dogma da presença real de Nosso Senhor na Eucaristia. Sim. Bom, então aí nós já temos um problema. Né? Sim. Bom, na consagração do pão, acrescentaram a parte anterior, que é tomar e comer, todos isso, como se fizesse parte da consagração, e também que será entregue por vós. Então ficou tomar e comer todos isso, pois isso é meu corpo que será entregue por vós. Então colocar toda essa frase como se fossem as palavras de consagração. Entendi, para justamente dar uma entre aspas ali, e como que isso foi o que Nosso Senhor disse, né, para os apóstolos. Sim. E também na consagração do vinho, também acrescentaram tomar e beber e todos isso. Retiraram as palavras Mysterium Fidei, que é mistério da fé, eu vou tratar isso depois. As palavras por muitos foram trocadas por todos, isso também vai ser tratado mais adiante. E foi acrescentado o fazer isso em memória de mim, como também parte integrante das palavras de consagração. Sim, então foi feita toda uma modificação nessa parte essencial. Sim, tornando realmente uma narrativa. Então seria assim, o padre está ali contando como foi na última ceia, e quando é a parte que seria a transubstanciação, que são as palavras do Nosso Senhor, que são consideradas a forma do sacramento, na verdade o padre simplesmente faz um entre aspas ali, não é? E como dizer assim, não, Nosso Senhor falou isso aqui, né? E as pessoas escutam e tudo mais, né? E depois, e Nosso Senhor também, né? E disse isso aqui, abre aspas, fecha aspas. Então está narrando algo que aconteceu, não é? Isso. E isto aí pode ser considerado válido, uma missa que é assim? Não. Isso causa alguns problemas que nós vamos ver aqui com dois moralistas. Primeiro, que é o Markelbeck, que ele vai dizer: as palavras de consagração devem ser pronunciadas não apenas como que ditas por Cristo, historicamente, narrativamente ou recitativamente, com o propósito de narrar aquelas coisas que Cristo fez, mas elas devem também ser ditas assertivamente
ou significativamente, com o propósito de imitar Cristo e aplicar as palavras ao que está presente, o pão e o vinho. E também o moralista Félix Capello, que disse: como as palavras devem ser pronunciadas? As palavras de consagração devem ser ditas não só recitativamente, mas também significativamente ou formalmente, de tal maneira que o sacerdote que consagra não apenas se refira ao que Cristo disse, mas além disso, ao proferir tais palavras, pretende afirmar que elas signifiquem, isso é meu corpo, e seja como se ele estivesse fazendo o ato, isso, não só ali na pessoa de Cristo narrando. fazendo isso naquele momento. Sim. Isso. E não só esses dois moralistas, como também o liturgista cônego João Forcini, que escreveu o livro Instituições Litúrgicas, que usamos nas aulas aqui no seminário. Ele trata desse mesmo assunto e fala as mesmas palavras que os moralistas disseram acerca das palavras da consagração. E aqueles que estão já familiarizados, já foram em alguma missa tridentina, eles vão perceber todo o cuidado que o sacerdote toma para que isso aconteça, né, para que ele esteja realmente fazendo a mesma coisa que Nosso Senhor fez. Então, há um crucifixo, né, para que ele lembre do sacrifício de Nosso Senhor, ou seja, que ele está realizando realmente, ele está realizando aquilo que Nosso Senhor fez, né, dizendo realmente para que esteja ali presente Nosso Senhor. O sacerdote se ajoelha, no caso da missa nova, acho que é só depois, na missa tradicional, antes e depois, não é? Então, há todo um cuidado e há todo um reconhecimento da presença de Nosso Senhor. E uma diferença aqui, de um ponto de vista mais social, para as pessoas que são mais antigas, vão saber que quando acontecia isso, havia até uma indulgência, que São Pio X tinha concedido, que as pessoas diziam assim, depois que acontecia a consagração: meu Senhor e meu Deus, como São Tomé, meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus. Assim na missa católica, ou seja, o que aconteceu ali? Não, Nosso Senhor, com a transubstanciação agora, está presente em corpo, sangue, alma e divindade. Essa é a doutrina católica. Agora, os modernistas dos anos 60 mudaram isso. E agora, na verdade, as pessoas não falam do acontecimento ali, presente, da presença de Nosso Senhor, mas do Nosso Senhor que vai vir ainda lá no fim do mundo. Sim. Não é verdade? Por isso que, como é que são aquelas palavras? Eu não lembro mais, faz muito tempo que eu não lembro. Aquelas anunciamos, Senhor, a vossa morte, e proclamamos a vossa ressurreição, vinde, Senhor Jesus. Algo assim, essa é uma das 3, se eu não me engano, opções da Missa Nova, não é? E como vinde, Senhor Jesus? Nosso Senhor já veio. Mas se fosse a missa católica, né, Nosso Senhor já teria vindo. Não é verdade? Sim. Mas não, agora ele vai vir lá no fim do mundo. Ou seja, torna a presença do Nosso Senhor algo futuro para acontecer, escatológico, ou seja, desprezando a presença real. Ainda que a missa nova fizesse a Eucaristia, o que não é o caso, porque é uma narrativa apenas, o padre apenas está contando uma história para o povo. Ainda que fosse válida, se de fato fosse, o que aconteceria ali seria uma blasfêmia, um sacrilégio, uma indiferença com o Nosso Senhor. Porque o Nosso Senhor está ali presente e as pessoas estão falando da vinda de Nosso Senhor. Que está para acontecer quando ele está ali, corpo, sangue, alma e divindade. Né? Isso é uma coisa que, claro, de onde que eles tiraram isso? Da liturgia luterana, da liturgia dos protestantes. É para agradar os protestantes, que não acreditam nessas coisas. Né? E, bem, mas então aí nós temos essa questão da narrativa. Eu acredito que esse é o melhor argumento que há, né, Sr. Lucas? Porque com esse argumento você percebe, bem, se o padre está ali dizendo as palavras num tom narrativo, se o tom narrativo não é suficiente, né, para fazer o sacramento, que tem que ser todo in persona Christi, né, então é claro que o sacramento é inválido. É claro que falta a intenção externa, né, que na liturgia assim a intenção é dada pelo rito. O rito Sim. carece de ter a intenção de fazer aquilo que o Nosso Senhor fez. Né? Ele Isso. tem meramente a intenção de fazer a narrativa da instituição. E eu até estava pensando, Sr. Lucas, né? Imagina um padre que no dia da Quinta-feira Santa, né, ele está ali com os seminaristas na mesa, por exemplo, os seminaristas novos ou noviços, não sei se for superior, né, ele vai dizer assim: olha, hoje nós comemoramos a instituição da Eucaristia,
Né? E ele começa a falar como o Nosso Senhor fez. É o sacerdote. Vamos pensar, o sacerdote válido, tudo mais, não entrar nesse mérito. E vai dizer, não, e Nosso Senhor disse assim, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, né? E os pães que estão ali sobre a mesa, eles vão se tornar a Eucaristia? Não. Não vão. Por que não? Porque ele está só contando uma história. Então, toda missa nova é assim. Você vai lá todo domingo para tentar, né, adorar Nosso Senhor, na verdade que você vai ver uma história, o padre contando uma história para vocês. Entende? Infelizmente aí não está Deus. Entende? Infelizmente não tem essa intenção. Agora, um sacerdote na missa tradicional, validamente ordenado sacerdote e tudo mais, quando ele vai, o rito tem essa intenção, tanto que o sacerdote está ali voltado para Deus, né? Ele diz as palavras de Nosso Senhor, não como uma narração, mas como na pessoa de Cristo, fazendo o que Cristo fez. E aí tem todos os requisitos para se fazer o sacramento da Eucaristia, para se realizar o santo sacrifício da missa, né? E os manuais antigos, ainda para garantir que assim fosse, ensinavam os padres que tinha que ser assim. Isso. Então prestem atenção nisso aí. Esse é um argumento fundamental. E o que mais, senhor Lucas, que nós podemos dizer sobre a questão dessa mudança? Sim, podemos também tratar da mudança na maioria das traduções. Do por muitos para por todos. Isso também é uma questão fundamental. Primeiro vamos descobrir o que significa por muitos quando Nosso Senhor instituiu esse sacramento. Perfeito. Isso a gente vai ver no Catecismo do Concílio de Trento, na segunda parte, capítulo 4, parágrafo 24. As palavras que se juntam por vós e por muitos foram tomadas parte de São Mateus e parte de São Lucas. A Santa Igreja, guiada pelo Espírito de Deus, coordenou-as numa só frase, para que exprimissem o fruto e a vantagem da paixão. De fato, se considerarmos sua virtude, devemos reconhecer que o Salvador derramou seu sangue para a salvação de todos os homens. Se atendermos, porém, ao fruto real que os homens dele oferem, não nos custa compreender que a sua eficácia não se estende a todos, mas só a muitos homens. Dizendo, pois, por vós, Nosso Senhor tinha em vista que as pessoas presentes, quer os eleitos dentre os judeus, como eram os discípulos a quem falava, com exceção de Judas. No entanto, ao acrescentar por muitos, queria aludir aos outros eleitos, fossem eles judeus ou gentios. Houve, pois, muito acerto em não se dizer por todos, visto que o texto só alude aos frutos da paixão, e essa surtiu efeito salutar unicamente para os escolhidos. Tal é o sentido a que se referem as palavras do apóstolo. Cristo imolou-se uma só vez para remover totalmente os pecados de muitos. E as que disse Nosso Senhor no Evangelho de São João: Eu rogo por eles, não rogo pelo muito, ou pelo mundo, mas por estes que vós me destes, porque eles são vossos. Impressionante, muito impressionante. Ele diz que não se deve usar o por todos. Sim. E o mais interessante é que, bom, se então esse por muitos se refere aos frutos obtidos, então talvez essa mudança, nós não podemos dizer que os envolvidos na mudança da liturgia não conheciam o catecismo de Trento. É impossível isso é uma afirmação absurda, né? Como dizer que o padre não sabe rezar missa, que eles não sabiam rezar missa, era a mesma coisa. Então, eles conheciam isso aqui. Então, esta mudança, na verdade, embora hajam vários pretextos, várias coisas, que nós não podemos ver alguma coisa aqui, talvez alguma objeção ou outra, mas, na verdade, o que eles querem dizer é que agora se aplica a todo mundo. Sim. Ou seja, salvação universal. Todo mundo se salva, ninguém vai para o inferno, morreu, está no céu, não é? Que é o típico da nova religião do Vaticano II, né, que não tem mais problema. A porta agora alargou-se de uma maneira impressionante que nunca houve. Alargou-se igual toda falsa religião, toda falsa profecia, que todo mundo se salva mesmo para agradar o povão. Né? E não é assim, claro, o Evangelho de Cristo. Mas, então, essa mudança aí, né, por todos, de por muitos para por todos, é errada. Sim. Mas ela também comprometeria a questão da validade da missa? Sim, por conta de corromper o significado, porque
ao invés de tratar dos frutos, está tratando do valor. Então, aqui nós vemos uma mudança já substancial, Sim. não apenas acidental. Sim, então você não está falando do que o sacramento vai alcançar, né? Mas da virtude que o sacramento tem. Isso. Não é? Essa diferença, né? Uhum. Então está mudando de fato o que ele está dizendo uma outra coisa, falando de um outro assunto que não é o que deve constar na forma. Sim. Uhum. Não muito tempo atrás, protestante, Joaquim Jeremias, Sim. Falso biblista, falou que naquela época o por muitos teria o mesmo significado de por todos. Sim. Porque em aramaico seria a mesma coisa. Eu já ouvi isso já ouvi isso no modernismo. E, inclusive tem um teólogo, Mark Zevik, que vai tentar justificar essa mudança, inclusive com esse argumento do Joaquim Jeremias, que é um protestante. Sim. E então, mas isso é verdade? Aí, bom, isso causaria alguns problemas. Aqui, separei alguns trechos do Evangelho que, se isso for verdade, nos causariam alguns inconvenientes que até eles iam ficar chateados, possivelmente. Sim. Porque eles querem que todo mundo se salve, então se você mudar, às vezes, o muitos por todos indistintamente, vamos ter problemas, né? Sim. Bom, como por exemplo, no Evangelho de São Mateus, no capítulo 7, versículo 13, quando Nosso Senhor fala que largo é o caminho dos que se perdem, que muitos ali vão se condenar, ficaria assim: largo é o caminho que conduz à destruição, e todos os que ali são lançados. Ou seja, todos ali são lançados, quer dizer, não são muitos, são todos. Sim. E também em Mateus 7:22, todos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, e etc. Eu direi: eu nunca vos conheci. E também em Mateus 24, versículo 5, pois todos virão em meu nome e enganarão a todos. Na verdade muitos virão em meu nome e enganarão a muitos. Sim. Então, na verdade tem diferença. No aramaico tinha que ter diferença, então como é que as pessoas iam entender, na verdade, o que o Senhor estava falando, né, na sua pregação. E é claro, quando se escolheu, né, na verdade, quando Nosso Senhor utilizou o por muitos, era por muitos. Não era para mudar. E se colocar por todos, muda então esse significado. Inclusive o Catecismo de Trento deixa claro isso. Deixa claro, evidentemente. Por isso, muito acertadamente, Nosso Senhor falou por muitos, não por todos. Então, nessas missas que os padres ali vão, né, naquela voz gigantesca, né, com microfone e tal, falando por vós e por todos, então acontece a transubstanciação? Não. Nosso Senhor está presente? Não. Inclusive, as pessoas que verem esse vídeo, se depois disso ainda forem na missa nova, vão estar cometendo pecado de idolatria. Ali não tem pão, se não for adorar um pão, idolatria. Sim. E tem mais alguma coisa a declarar, mais algum outro problema? Essa questão da missa nova? Sim. Bom, da matéria não seria problemas mais pontuais em alguns lugares que usam teria algum problema, matérias, sim, por causa da questão do vinho, que às vezes não é canônico, né? Teria alguns problemas. Sim, mas aí dependeria do lugar. Do ministro, isso a questão de outros assuntos que seria das ordenações. Nós já temos um vídeo, né, sobre a questão da invalidade das ordenações no modernismo. Então, isso também seria um problema, porque um padre modernista não é um padre, realmente. Um padre ordenado no novo rito, né, no rito pós aí de 68 para cá, não acontece se tornar um sacerdote, porque provavelmente é ordenado por um bispo que já também foi ordenado nesse rito de 68, que é inválido, no caso dos bispos, e no caso dos padres também, pela omissão do ut, é um termo essencial para significar a realização, né, a concretização do que também está se determinando com as palavras seguintes, também é removido. Então, no caso dos sacerdotes, é duvidoso. Então, os sacerdotes modernistas também são dificilmente sacerdotes, na verdade, são duvidosos, e na prática isso significa inválidos. Portanto, as missas celebradas por eles são inválidas, as confissões por eles são inválidas. Isso é matéria que já tratamos extensamente num outro vídeo, que também pode ser visto aqui no canal do Controvérsia Católica, porque os novos bispos não são verdadeiros bispos.
Em si, então, a gente tratou já dessa questão, então, do Mysterium Fidei, não é? A mudança. Penso que talvez seria bom aprofundar um pouco essa questão do Mysterium Fidei. Sim, que eles deslocaram, não mudaram de outro lugar. Sim. O padre agora diz, eis o mistério da fé. Sim, não é? Tiraram das palavras de consagração, colocaram no final de tudo como uma coisa escatológica. Sim. Bom, Mistério Fidei, apesar de não aparecer nos evangelhos, muitos aceitam, inclusive posso citar Leão XIII, como uma tradição vinda dos apóstolos. Imagina, a tradição apostólica. Então não é uma coisa que a gente tira. E também... E ali no De Defectivos aparece Mistério Fidei naquele lugar, né? Sim. E também significa ali a crença na presença real. Inclusive, no ordinário de orações anglicanas, isso foi retirado. Na falsa missa deles, nas supostas palavras de consagração, as palavras Mysterium Fidei foram também retiradas. Sim. Então, mais um problema, né, na Missa Nova. Eu creio que isso aqui já foi um bom apanhado geral dos problemas, não é? E agora, qual é a lição para levar para casa de tudo que nós aprendemos aqui sobre a questão de agora ser uma narrativa da instituição em vez de ser uma consagração, de agora não constar certas palavras ou ter havido corrupção de certas palavras, né, da forma essencial e agora ser uma outra coisa? Qual é a lição para casa do que nós falamos aqui? Bom, devido à corrupção nas palavras de consagração, algumas pessoas têm dúvida ainda sobre isso, mas temos certeza, a Missa Nova é completamente inválida. Então, aqueles que ainda comparecem nessas missas devem se afastar delas mais rapidamente possível, não ir mais. Então, já está chegando domingo, já não vai mais na Missa Nova. E também, por conta de ser uma narrativa da instituição, né, por não ter a intenção que a Igreja tem quando celebra, né, a Santa Missa, também, certamente, ela é inválida e, portanto, você não deve ir à Missa Nova. Ali você vai apenas obter aquilo que você obtém se você abre o Evangelho, não é, e ler ali o que Nosso Senhor fez, que é uma simples narrativa da instituição protestante e não o santo sacrifício da missa, a consagração católica. Então não vá à Missa Nova, não perca o seu tempo e não coloque em risco a sua alma. Vá buscar Jesus onde Ele está. E Nosso Senhor Jesus Cristo está na missa católica tradicional, a missa tridentina, e somente ali. Então, isso. Alguma consideração final? Eu aplicaria também a lugares de missa de motu próprio, porém que na comunhão hóstias foram consagradas na Missa Nova. Problema, porque são hóstias dificilmente válidas. Principalmente aqui em São Paulo tem muitos lugares assim, então quem vai nesses tipos de missa também é bom se afastar. Sim, isso assim mostra claramente, né, esses padres modernistas aí que celebram a missa tridentina, mas ainda assim estão em comunhão com os modernistas e ainda assim reconhecem a Missa Nova como aquele padre Leonardo e outros que tem por aí. Mas isso mostra assim, a insuficiência da formação teológica deles, que são incapazes de perceber esses problemas óbvios. Né? Os problemas claros que já são discutidos aí desde o Patrick Unler, em 1968. Isso. Então não é o seu assunto, não é uma novidade que nós estamos dizendo aqui. Infelizmente é um tema que não é muito tratado, mas a gente vai insistir mais nisso aí. Não é? Mas aqui está um vídeo explicando bem certinho. Não é? E não há realmente escapatória. Tá? E isso não é uma coisa nova. Não é? Embora talvez você nunca tenha visto esse tipo de exposição, mas isso é algo que está muito bem fundamentado, né, nos escritos, inclusive pré-Vaticano II. Então, não tenha medo, vá em frente. Né, e os sacerdotes também que celebram a Missa Nova, põem a mão na consciência. Vocês não entraram no seminário para isto, né, para ficar aí contando histórias para as pessoas, em vez de fazer o que o Nosso Senhor fez. Se é para ser sacerdote, então, é para celebrar a missa católica, a missa que faz o sacramento da Eucaristia. Isso não é perda de tempo, senão é um verdadeiro desperdício. E não passa de um teatro. Então vamos ser realistas e vamos fazer o que tem que ser feito. Bom, muito obrigado, Sr. Lucas, pela sua presença, pelas suas explicações. Muito bem, muito obrigado, fica com Deus. E também você aí, né, que nos assistiu, muito obrigado pela companhia. Deus abençoe. Até a próxima. Tchau, tchau.